Boa noite, sejam muito bem-vindos a esta aula, que a gente vai falar sobre disciplina. A disciplina é amiga íntima da riqueza. Quem quer viver a riqueza precisa desenvolver a disciplina. Então, vamos lá. A disciplina é a única forma de construir, seja lá o que você queira construir na sua vida. Tudo você vai precisar de disciplina. Tudo você vai precisar de regras, de organização, de limpeza. Vê que quando você entra num ambiente rico, bonito, luxuoso, você não vê lixo pelo chão, você não vê sujeira, você vê tudo em ordem. Por quê? Porque aquele ambiente tem disciplina. Então, eu quero que você pense nisso como você. Se você se olha no espelho, quando você olha para você, você tem essa sensação de, eita, tem uma pessoa disciplinada aqui que cuida dela. Porque essa disciplina é uma coisa constante. Ai, como é que eu tenho uma pele bonita? Cuidando dela. Não tem outra forma. Skincare. Como é que eu tenho um cabelo bonito? Cuidando dele. Não tem outra maneira. É o autocuidado. E para fazer isso, só com muita disciplina. Então vai pensando aí, o que é que você quer construir? Ah, eu tenho vontade de construir isso aqui na minha vida. Qual é o tipo de disciplina que eu tenho que desenvolver para conseguir fazer isso? Então, começamos agora, tá? Seja bem-vindo. A disciplina é amiga íntima da riqueza, né? Tudo o que a gente está estudando é o que está ao redor da riqueza. O que é que a gente faz para ter a riqueza? É isso que interessa. A riqueza em todos os sentidos, não só dinheiro, não só a riqueza material, mas a riqueza de expansão total. Todos os tipos de riqueza, a riqueza divina, completa, perfeita. É isso que queremos. Então, tudo que está ao redor dessa riqueza, que vai ajudar a construí-la, que vai ajudar nisso, a gente vai elaborar, a gente vai olhar para isso. Então, hoje a gente vai ver o que é que a disciplina tem a ver com isso. Então, a ideia é essa: a disciplina é amiga íntima, aquela amiga inseparável. Porque a riqueza não responde a picos de empolgação, ela responde à constância. Então, como é que eu tenho constância em algo se eu não tiver disciplina na minha vida? Eu não consigo dar continuidade, né? Vou começar, mas não vou seguir em frente. Vou começar a desanimar e vou deixar para trás. Então, a disciplina é o que mantém a coisa funcionando. Então, ela mantém um movimento quando a motivação vai embora, porque a motivação ela é o começo, né? Quero conquistar, vamos lá. Daqui a pouco essa motivação, tchau. E aí, como é que a gente fica? A maioria desiste. A maioria abre mão e diz: ah, é difícil demais. Mas essa disciplina faz você honrar acordos a longo prazo, inclusive acordos financeiros, que são extremamente importantes para a prosperidade financeira. Quem não honra acordo financeiro não consegue fazer negócios. Simples assim. Então, é essa disciplina que sustenta o hábito, hábitos pequenos, que quando somados criam a prosperidade. Vê que uma coisa vai levando a outra, né? A riqueza é amiga da disciplina que segura na mão da prosperidade. Então, a riqueza tem as suas amiguinhas, ela não anda só. A disciplina não é uma rigidez. É isso que eu quero que a gente saia daqui com esse pensamento de precisa ser gostosa. Ela não tem que ser um sacrifício terrível. Oh, meu Deus, que droga, lá vou eu fazer todo dia. Se for assim, ela não se sustenta. Ela precisa ser um ritual que a gente vai fazendo aos poucos, numa boa, e vai conseguindo manter, construir e melhorar, elaborar cada vez mais. Então, a gente vai trabalhar a nossa mente para entender essa disciplina como uma coisa positiva. Então, disciplina é lealdade ao que você disse que seria importante para você. Imagina que eu digo, ai, para mim é importante meditar todos os dias porque eu quero ter saúde emocional. A meditação é uma limpeza, né, que a gente faz
para botar as emoções no seu devido lugar. Então, eu digo para mim que isso é muito importante, mas aí não coloco um horário para isso, não separo um tempo, não determino como é que eu vou fazer. Então, eu estou me sabotando, dizendo para mim que aquilo é importante, mas não estou sendo leal ao que eu digo. Então, no fundo, a disciplina é a lealdade àquilo que eu falo que é importante, e se é importante, então eu faço. Então, a gente pode dizer, a disciplina ela é mental. Quem manda nela é a mente. E a mente precisa de um grande porquê. Por que é mesmo que eu vou meditar? Para que mesmo é que eu vou fazer isso? Ela sempre vai perguntar. Porque nosso cérebro não quer gastar energia. Ele quer fazer o que for mais fácil. Boa noite, quem chegou, seja bem-vinda. Começamos há pouco, viu? Vamos lá. O sinônimo de disciplina é autocontrole. Eu disse, né? Ela é mental. E como é que a gente controla a mente? Que não é o cérebro, né? O cérebro é usado pela mente. A mente é uma abstração. A gente fala o corpo mental, mas a gente não consegue vê-la, né? Mas a gente sabe que ela está regendo tudo. Os pensamentos, os sentimentos, os comportamentos. E para trabalhar com a mente, a gente precisa elaborar a ideia de autocontrole. Disciplina é autocontrole. Se eu digo que eu vou meditar, eu marco aquela hora certa e cumpro com aquilo, porque eu sei que aquilo vai me fazer bem. Esse é o autocontrole. Conseguir dizer e cumprir. Então, o autocontrole é a virtude fundamental para alcançar uma vida significativa, equilibrada e bem-sucedida, que é, em outras palavras, riqueza. Dominar a si mesmo, seus desejos, emoções, ações impulsivas, é a base para qualquer grande realização. Então, a gente está falando aqui de onde é que tudo começa, qual é a raiz, aquela parte que ninguém vê, né? Todo mundo só vê quando a pessoa está bem-sucedida, quando ela está transbordando. Ninguém viu o que é que ela viveu ali internamente para conseguir chegar naquele nível. Para se dominar, já que disciplina é autocontrole, autodomínio, então o que é que a gente tem que fazer? Aqui eu vou trazer algumas bases do livro Disciplina é Destino. Alguém já leu esse livro? Fala aí no chat, por favor. Ele diz, né? Trabalhe três áreas para se dominar. A primeira, o físico, o corpo. A segunda, o temperamento, mente e emoção. E a terceira, a alma, a essência, a consciência. Não li. É um livro bem interessante, hein? Vale a pena. Aí agora eu vou perguntar para você o seguinte: o que o seu corpo fala sobre você? Quando a gente vê alguém, a gente vê o corpo da pessoa, especialmente quando a gente tem um julgamento muito forte, a gente olha para a pessoa e a gente já diz: eita, essa pessoa é preguiçosa, ela não treina. Eita, essa pessoa gosta muito de comer açúcar, por isso que ela tá assim, gorda, ou gordura, ou sei lá o quê. Eita, que pessoa. Vê, pronto, um corpo desse aqui, que é super saudável, bonito. Por que que a gente acha isso bonito? Porque isso aqui está dizendo, eu sou disciplinado. Eu não me deixo levar pela comida, eu treino, eu cuido do meu corpo, eu cuido de mim. É essa imagem que uma pessoa assim passa. E eu quero que você pense nisso. Qual é a imagem mental que se forma quando você olha para o seu corpo? Ele diz: ei, eu sou disciplinado, eu sei cuidar de mim, eu me amo. Ou ele diz: ih, eu acho que eu não me importo muito comigo, eu acho que eu não estou muito aí para mim, não. Eu acho que.
Eu preciso melhorar. Responda aí para mim, quem de vocês consegue fazer treino? Quem está mantendo essa constância de cuidar do corpo, se exercitando? Quem está se alimentando bem? Esse é o momento de você olhar para isso. A disciplina começa no corpo. O autodomínio começa no corpo. E não fique constrangido, tá? Se você realmente olha para você e diz, pô, não estou nesse nível, não. É isso que vai fazer com que você comece a tomar essa consciência de preciso melhorar essa área. Vou olhar para isso. Eu sou disciplinada com os treinos e com a comida. Então, o seu corpinho, com certeza, mostra isso. Um corpinho magro, né? Bem cuidado. Eu estou no nível médio. Ok, tá. Assim, é muito importante que você se sinta bem, sabe? Que você vista uma roupa, se sinta bem, que você olhe no espelho e goste do que vê. Porque quando a gente não gosta da nossa imagem, aí a gente tem um problema. Preciso melhorar nesse aspecto. Ok. Aí a gente vai dizendo assim, quero, tá? A disciplina, a boa disciplina, ela começa com um querer. Não pode ser eu tenho que, eu necessito. Isso não motiva ninguém. Vai a gente começar, mas não dá continuidade. Tem que ser um desejo, assim, de eu quero me olhar no espelho, quero me sentir bem. Porque é uma coisa a longo prazo. Tem uma brincadeirinha que eu digo que é, com quantos anos você descobriu que o treino é para sempre? Enquanto você tiver um corpinho, você tem que cuidar dele. Então o treino é para sempre. A dieta não, né? Se alimentar bem, saber comer, saber o que é bom para o seu corpo. Eu já fui bem desregulada. Hoje percebo essa necessidade de mudança. Pronto, hoje vai ter uma viradinha de chave, porque tu vai ganhar mais consciência, e é esse ganho de consciência que faz com que a gente vá, que faz com que a gente dê continuidade, que fazendo a gente criar um sentido, porque vê, nada vai ser construído da noite para o dia. Para você realmente começar a ver uma diferençazinha no seu corpo, ele ficando mais bonitinho, você tem que fazer um ciclo de um ano de autocuidado, de treino, de alimentação melhor. Aí sim você vai começar a ver mudanças reais. Essas pessoas que a gente vê com o corpo assim, é uma pessoa que cuida dele a vida inteira. Bastou descuidar um pouquinho, ele já fica. Descuidar é muito fácil. Engordar é muito fácil. Manter isso aqui é super difícil. Por isso que é admirável. Então, esse corpo, esse foco no autocontrole físico, precisa de hábitos. A disciplina são hábitos estabelecidos, rituais do dia a dia, que começa com o sono. Porque pensa assim, ó, teu corpo é uma máquina. Essa máquina precisa de manutenção, e a manutenção dela é enquanto a gente dorme. Enquanto a gente dorme, ele está se regenerando. Aí eu fico no telefone até meia-noite, rolando pra lá e pra cá, e não durmo direito. No outro dia eu tô morrendo de sono, acordo cansado, corro pro trabalho. Não tem como ter um corpo saudável com uma rotina assim. A gente precisa respeitar isso. Entender que a hora de dormir ela é sagrada, que ali você está cuidando do seu corpo. Que quando você senta para comer, você precisa olhar para a sua comida e dizer: isso aqui vai me nutrir ou vai me destruir? Porque só tem esses dois caminhos. Ou você come comida que nutre você, seu cérebro, seus músculos, seus órgãos, comidas naturais, ou você come industrializados, processados, açúcar, que são destrutivos. O exercício é para esse corpo se manter ativo. Imagina um carro que você deixa lá na garagem e não anda nele. Ele começa a se degenerar total. Os pneus murcham, ele vai enferrujando, daqui a pouco ele não funciona mais. Então, tudo precisa de movimento. O nosso corpo precisa de movimento, a nossa máquina precisa ser cuidada. E o movimento ele é muito importante. O exercício. Aí você precisa começar.
Às vezes até se obrigar, porque não é uma coisa prazerosa no início. Algum tempo depois também não é, né? Porque a gente vai lá sofrer. O que que é a musculação? Botar você no limite. Só que ela está trabalhando a tua mente também. Aí é nisso que você tem que pensar, cara. A cada treino eu fico mais forte fisicamente e mentalmente para enfrentar minhas coisas, o meu dia a dia. Então, o treino é uma resistência ao conforto. É muito mais fácil ficar no sofá, assistindo TV, comendo bobagem. Isso é fácil. Mas isso não vai te dar o corpo que você quer, a saúde que você quer, o bem-estar, a autoestima, de olhar no espelho e gostar do que você vê. O que vai te dar isso são pequenos sacrifícios. Pelo menos para mim, o treino é um sacrifício. Não é uma coisa que eu vou, ai, que delícia, estou viciada em treino e vou treinar. Não tenho isso, tá? Até hoje. Já fui atleta, treinei, treino a vida inteira. Hoje eu faço musculação, crossfit, mas não é uma coisa que eu, ai, que delícia, estou indo treinar. Não, mas eu sei que eu quero passar muito tempo aqui sentada atendendo e eu preciso de costas muito fortes para conseguir fazer isso. Isso para mim é um grande motivo. Eu sempre cobro isso dos pacientes porque não tem como a gente ter saúde mental sem saúde física. Não dá, porque a saúde mental ela começa com um cérebro desenvolvido, um cérebro saudável. E se a gente come muito açúcar, tem uma ligação muito importante do cérebro com o estômago. Se a gente come muito açúcar, por exemplo, a gente inflama o nosso cérebro. Aí não tem como a gente ter uma boa memória, uma comunicação desenvolvida, pensamentos bons. Entende? Então, tudo isso me move e diz: não, eu peço aos meus pacientes para ir treinar, então eu tenho que ir. Como é que eu vou pedir uma coisa e fazer outra? Não posso. Aí eu vou me trabalhando e conseguindo. Hoje eu fui. Quem foi treinar hoje? Responda aí. Eu fui, ó. Não fui. E aí tem uma coisa, né? Importante. A autoindulgência, que é a tendência de ser excessivamente complacente consigo. E isso faz com que você adie essas responsabilidades de autocuidado, priorizando o prazer imediato. O treino vai ser uma coisa que vai te dar um prazer a longo prazo. Quando você termina o treino, você se sente, ai, mais uma vitória na minha vida, né? Libera serotonina, dopamina, é, diminui a adrenalina, aumenta hormônios de bem-estar, ocitocina não, porque ocitocina, pode ser, do prazer também. Enfim, quando você tem muita autoindulgência, você fica, não, não tem nada não, outro dia eu vou, não estou me sentindo mal, tá tudo certo comigo, não precisa não, pra quê? E sofrer, né? Ser complacente com você, com a parte negativa de você, se permitir isso. Não é legal. Se você está fazendo isso, preste atenção. Se você está arranjando desculpa, fingindo que não é com você, eu sinto muito lhe dizer, essa máquina que a gente recebeu para se movimentar no mundo, nosso carrinho, precisa ser cuidado, porque principalmente agora a gente está construindo isso para o futuro. E eu penso nisso também, quando eu não quero ir treinar, eu penso, ei, eu quero ser uma velhinha de 100 anos que consegue se sentar e se levantar da privada, que consegue tomar banho sozinha. Quando eu me desmotivo de ir treinar, eu me lembro disso. Opa, eu quero ser independente até o fim da minha vida. E eu sei que eu estou construindo isso agora. Então a gente também precisa pensar nesse futuro, para quem quer viver muito. Então você só consegue dominar a sua vida quando você domina seu corpo. O autodomínio começa pela parte física, dominar o corpo, dominar a mente. Para dominar a mente, a gente precisa dominar o corpo. Talvez vocês nunca tenham pensado sobre isso, né? Eita, a gente tem que dominar o nosso corpo. Como assim? Ele tem vida própria? É? Tem. Ele tem uma sabedoria e uma inteligência própria. Que se você deixar, realmente, as doenças podem tomar conta dele. Se você não cuida, lembra que tudo que a gente cuida está crescendo, está melhorando. Tudo que a gente não cuida está decaindo. Principalmente porque a idade vai.
fazendo com que isso aconteça. Então precisa amar mais esse corpo para cuidar dele. E quem não gosta do próprio corpo, cuida menos. Aí ele vai ficando mais feio, né? Porque o que não tem cuidado não pode ser bonito. A beleza é sobre cuidar. Já pensaram sobre isso? Pense numa pessoa muito bonita que você conhece. Ela é uma pessoa que cuida dela. A beleza é autocuidado. A beleza vem daí. E a beleza é Deus. Uma das riquezas de Deus é a beleza. Se você olha para a natureza, você vê a plenitude da beleza. A outra é a abundância, né? Enfim, ok. Tudo certo com o corpo. Deu um choque de realidade por aí. Não é para ninguém ficar desanimado, tá? É só para a gente ganhar essa consciência de, ai, gente, vou criar um plano para eu começar a caminhar, para eu começar a pensar numa coisa que vai me dar mais prazer, para eu começar a treinar, ou para dar continuidade, ou para voltar. Poxa, eu não sabia que era tão importante para minha riqueza ter um corpo legal. Então, se para eu ter riqueza, prosperidade, abundância e tudo que eu quero, o corpo tem a ver com isso, então eu vou olhar para ele. Vou deixar ele com a cara de quem olha para mim e diz: que pessoa disciplinada. Hum, que pessoa que cuida de si. Isso é muito bom. Isso é muito atraente. A beleza dá a sensação de saúde e a saúde é atraente. Faz a gente querer ficar perto desse tipo de pessoa. Por isso que a gente olha, né? Quando a gente vê uma pessoa muito bonita, a gente admira. Por quê? Porque o nosso subconsciente está captando tudo isso de bom, admirando. Então, são três pilares, né? O corpo, o segundo, o temperamento, mente e emoções. A disciplina mental envolve o gerenciamento das emoções, porque vê, não tem como controlar a emoção. Às vezes a gente vê, né, os termos controle emocional. Não dá para controlar, porque a emoção é uma coisa que simplesmente acontece, não tem controle sobre o que acontece. Ela acontece, ela existe. Vai. Apareceu, você está andando na rua, apareceu uma moto de repente, uma bicicleta, e você tem aquelas ideias de assalto, a primeira coisa que você vai ter é uma reação emocional. Então não tem como controlar isso. Mas você gerencia. Quando a emoção já se estabelece, você consegue lidar com ela. Esse é o gerenciamento. Então, quanto mais a gente tem foco e equilíbrio, uma pessoa que medita muito, ela tem muito mais facilidade em lidar com as emoções. E essas emoções geram comportamento, geram ações. Uma pessoa em desequilíbrio, quando ela tem uma forte emoção, ela tem atitudes que não são positivas. Então, ser capaz de pausar antes de reagir, não ser reativo. Alguém falou alguma coisa que você acha que é com você, lhe ofendeu, não dá tempo de você pensar, peraí, isso foi comigo mesmo, por que que eu estou ofendido com isso? Não, aí você já discutiu, já brigou, já gritou, já perdeu a elegância. Isso é uma pessoa que não tem capacidade emocional, que a gente chama, né, inteligência emocional, que é essa capacidade de sentir a emoção, mas não se deixar levar por ela, não se deixar dominar, não ser sequestrado por aquele eu emocional. Ouvir a situação e digerir antes de falar. Então, ser capaz de pausar e não reagir, manter a calma sob pressão no mundo dos negócios isso é extremamente importante. Evitar a impulsividade, pensar com clareza, né, com calma. Desenvolver a concentração, o foco, saber o que quer, são as partes essenciais desse autocontrole. De conseguir pensar na hora da pressão. Dessas características aqui, qual é a que você acha que você tem? Você é uma pessoa que consegue
pausar, respirar antes de reagir? Você é uma pessoa calma? Quando acontece alguma coisa, você consegue manter a sua calma e fazer o que precisa ser feito? Ou você é uma pessoa impulsiva, que reage mesmo, que responde, que não quer nem saber, que não se concentra em nada, que pula de uma coisa para outra? Tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Tá ouvindo um podcast, tá limpando a casa, tá falando com não sei quem no telefone, tá com o computador ligado, tá com a TV, tá com mil coisas de uma vez. E não percebe o quanto isso não é bom para a tua saúde mental. Vai analisando aí você. E o que você é melhor, se você é melhor em lidar com o seu corpo, se você é melhor em lidar com os seus temperamentos, a sua temperança, como a gente chama, né? Vê, eu quero mesmo que você pense sobre isso. É um tempero. É o tempero que você tem, é o tempero que você coloca na sua própria vida. A temperança é uma virtude moral. A gente que estudou virtudes, né, alquimistas? Estamos aí na Semana das Virtudes. Quem não fez suas virtudes, por favor, faça. Ela é muito importante para você descobrir esse tempero que você tem. Então, a temperança é a virtude moral que consiste no equilíbrio, a moderação, o domínio próprio, permitindo que a razão controle os seus instintos, controle as suas paixões, controle os seus desejos, os seus prazeres, evite os exageros, como, por exemplo, comida que vai estar totalmente ligada à questão do corpo, bebida, consumo, gastar demais, comprar demais. Tudo isso é sobre temperamento. A temperança é o quanto você consegue frear diante de algo, diante de um desejo, diante de uma coisa que você gosta e quer e que aparece na sua frente e você consegue dizer: não, isso aqui não vai ser bom para mim. Ou você se deixa levar, você não se domina e, é claro, vai ter consequências. Então, a ideia aqui da balança é você pensar sobre isso. A tua balança é o equilíbrio de conseguir ter essas virtudes de autocontrole ou se deixar levar, comprar demais, gastar tudo que ganha, comer demais, beber demais, namorar demais, comprar demais, já falei, né? Gastar demais. Qualquer coisa que seja demais, entendeu? Tá fora desse autocontrole, desse equilíbrio. Ando fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que é muito importante a gente entender que neste mundo, o que a gente veio fazer de verdade, vai ter tempo para cada coisa que a gente veio fazer. Então a gente não precisa ficar correndo desesperadamente, a gente precisa ter um foco do que é importante fazer, o que é importante ser feito. E ver essa disciplina, esse foco é conseguir dizer não para todas as outras coisas que não sejam importantes. O foco é manter o seu olhar numa única coisa, que realmente importe. Quando você diz sim para muitas coisas, aí você fica meio perdido, porque você tem que fazer milhares de coisas. Mas o que realmente é importante para você, para não ficar perdendo a energia, dispersando a energia para outras coisas. Disciplina é esse foco. E a terceira parte, nosso tripé, é esse cuidado com a alma. A nossa parte espiritual, que é a base de tudo. Quanto mais eu estudo sobre riqueza, mais eu vou vendo o quanto a conexão divina é imprescindível. Segunda-feira eu vou levar lá para o nosso grupo da alquimia, Alquimia da Riqueza, ah, os hábitos das pessoas milionárias. Falar nisso, eu comprei um novo livro, ó, tem tudo a ver com isso. Esse livro de Napoleão Hill, né? Quem não leu ainda sobre ele, não ouviu falar, falou de riqueza, é sobre esse cara. Ele estudou as mentes mais ricas, as pessoas mais bem-sucedidas, para descobrir o que é que passava na cabeça delas. E ele criou, ele descreve, né, o que é que a gente deve fazer
quando a gente acorda de manhã para se conectar com Deus. Eu vou fazer exatamente esse encontro de segunda-feira sobre isso. Vai ser muito interessante. Já é uma coisa que eu tenho usado na minha vida e tem me transformado demais. É como ele traz a receita do bolo, ele diz, gente, é por aqui, ó. Eu estudei a galera rica e essas pessoas fazem isso aqui. Vou dar a vocês a chave. E a chave é uma disciplina, porque é para fazer todo dia. Esse livro aqui é Atitude Mental Positiva, para a gente começar a entender que tudo começa na mente. Ok, então essa parte da alma é o nível mais profundo. A disciplina ela está ligada a valores de integridade. Escolher o que é certo, manter os princípios, agir com propósito, resistir às tentações. Por isso que a gente reza, né? Senhor, não nos deixeis cair em tentação, livra-nos do mal, porque essa tentação é diária. Todo dia tem tentação que nos desvia do verdadeiro objetivo. Então, o foco é conseguir dizer não para as tentações. As tentações sempre vão vir. Ei, vem por aqui. Ei, dorme mais um pouquinho. Ei, para que treinar hoje? A tentação está aí no nosso ouvido o tempo todo, dizendo para a gente seguir um outro caminho mais fácil. E aí, depois de entender que essa disciplina é um tripé, corpo, temperamento e alma, conexão divina, a gente vai entender a disciplina como uma liberdade. Vê, as pessoas têm a ideia de que disciplina é uma prisão. Por isso que elas não querem saber. Ah, não, disciplina é chato. Ah, não, vou ter que fazer. Ah, não. Elas não entendem o que tem por trás disso. A verdadeira liberdade só pode acontecer com a disciplina. Elas são primas, colegas, amigas, elas andam juntinhas também. Por quê? A liberdade não é ausência de regras, aí é libertinagem. Muita gente confunde. Aí eu acho que liberdade é eu fazer tudo que eu quiser. Não, não é. De acordo com o pensamento estoico, né, quando a gente vai estudar o estoicismo, é ele que fala melhor sobre essa questão da liberdade como disciplina e da disciplina como liberdade. Então, ele diz que a verdadeira liberdade vem do autocontrole. Quando você consegue fazer as coisas como deve ser, você vai ter seu tempo para fazer o que você quiser, para viver como você quer, depois que você faz o que precisa ser feito. Essa é a verdadeira liberdade. Fazer tudo o que você tem vontade é ficar preso aos prazeres, aos desejos. Você vira escravo dos seus desejos. Então não tem liberdade nisso. Quem não tem rotina, quem não tem disciplina, está entregue aos desejos, está aprisionado neles. E é muito mais fácil viver assim, mas não constrói riqueza. Não constrói nada, na verdade. É destrutivo. Passa aí um dia todinho fazendo só o que tu queres. Uma semana fazendo só o que tu queres. Para tu ver se a tua vida anda. Só o que dá vontade assim mesmo, de que não dê trabalho de nada. Aí vou passar um dia aí, não vou fazer comida, vou pedir comida. Não vou lavar os pratos uma semana. Vai ver como é que vai ficar a tua cozinha. Isso não é liberdade. Então, vê a liberdade como uma capacidade contínua de praticar a disciplina. A grande liberdade é a capacidade contínua de se manter disciplinado. Aí você consegue ser livre dos desejos, das tentações, dos desvios, e você começa a construir a vida que realmente você deseja ter, de verdade. Eu vivo isso. E eu quero que todo mundo viva. Por isso que eu estou, né, nessa empolgação de, ai, gente, eu descobri um caminho aqui, eu quero que todo mundo venha, porque é maravilhoso. Espero que seja bom também para todos, né? Cada um é que vai escolher. Mas essa disciplina, ela não é uma punição. Não é uma coisa que você se obriga a fazer, não. Você vai ganhando consciência e você vai, puxa, eu quero melhorar, eu quero mudar, eu quero evoluir. Vocês estão muito quietinhos. O que está passando aí na cabeça de vocês?
Deixa eu olhar para a cara de vocês. Estão com cara assim de, ai meu Deus, não sei esse caminho que eu quero ir. Vou dizendo aí o que é que está se passando. Podem comentar, podem perguntar, podem interagir, tá? Então, a ideia é essa: disciplina não pode ser vista como punição. Se você vê como punição, você não vai conseguir manter, porque ninguém quer ser punido. Não se trata de negar tudo que você gosta, mas de escolher o que realmente importa a longo prazo. O que que eu preciso abrir mão para ter a vida rica que eu quero? No mínimo, gastar com besteira, jogar o dinheiro fora, no mínimo. Então, eu tenho que abrir mão disso. Se eu quero realmente a minha liberdade financeira, eu tenho que construir isso. Só que eu tenho que fazer isso com prazer. Não é com chateação de, ai, que droga, eu queria comprar isso, não vou comprar. Não. Lembra que a gente separa o dinheiro, né? Tem uma parte, 10% do dinheiro para você fazer o que você quiser, para você ser feliz com ele. Então, não é para você ficar se punindo, não, mas é para você entender que se você gasta mais do que 10%, aí sim você está comprometendo a sua riqueza a longo prazo. Então, evitar excessos. Veja, todo mundo que quer enriquecer tem a mentalidade do longo prazo. Veja que todas as pessoas pobres só pensam no agora. A mentalidade rica pensa no futuro. Vive bem agora, mas planeja viver melhor ainda depois. Essa é a grande diferença da mentalidade rica para a mentalidade pobre, que é o prazer imediato. Quero agora e pronto. Ah, deu vontade de comer uma pizza, vou, compro uma pizza e como a pizza. Eu não estou nem aí para o que vai acontecer de consequências dessa pizza no meu bolso, no meu corpo. Não tem freio. Não para pensar, peraí, essa pizza implica o quê na minha vida? Não é só uma pizza, ela tem consequências. Então, evitar excessos que nos tornam escravos de desejos momentâneos. A disciplina é para a gente evitar se ser escravizado pelos desejos momentâneos. Todo mundo que constrói riqueza consegue ultrapassar isso. Não se deixa levar pelo desejo. Não é escravo. Determina o que quer viver. A disciplina constrói grandes resultados. Ela vale a pena. Trocar a gratificação imediata por esforço consistente. Dormir bem, trabalhar focado, manter limites pessoais, resistir a impulsos. São hábitos que, quando a gente acumula esses efeitos por anos, meses, a longo prazo, eles se tornam muito poderosos ao longo do tempo. Então, é possível construir músculos, mentalidade, riqueza, guardar dinheiro, mas quando você vai sustentando essa mentalidade por bastante tempo, não é de uma hora para outra. Então, é uma mudança mental mesmo, de que tipo de prazer eu quero ter. Ah, eu quero ter o prazer de comer e ficar deitado no sofá, então eu não vou ter o prazer de ter um corpo legal. É a escolha. O que que é mais importante para você? Sua saúde, seu bem-estar, sua autoestima ou prazeres momentâneos, destrutivos? Disciplina é destino, como diz o livro, porque a sua vida, seus resultados, suas relações, suas realizações, a sua paz interior, tudo isso é moldado pela qualidade das escolhas que você faz repetidamente. Uma pessoa que está gorda, obesa, ela não fez aquela escolha só um dia, ela está fazendo uma escolha contínua de continuar comendo mal, de comer errado, de procurar só o que é gostoso. Ela está procurando prazer na comida. Ela está aliviando dores emocionais na comida. E faz tempo que ela vem fazendo isso. Não é de uma hora para outra. Do mesmo jeito, quando a gente vai ganhando essa consciência, vai dizendo: caramba, eu quero aprender a comer coisas boas, eu quero aprender a colocar coisas boas na minha mente, eu quero aprender a gostar de ler, eu quero aprender a gostar de aprender. Uma das virtudes que a gente fala, né, da psicologia positiva é o amor pelo aprendizado. Se você tem essa virtude,
Você vai gostar disso. Eu acho que todos vocês têm, senão vocês não estariam aqui nessa aula agora. Acho que são características de todos que estão aqui. É saber que são esses aprendizados que vão fazendo com que a nossa vida vai melhorando. Então, através de disciplina física, mental, moral, você constrói a integridade, a resiliência, a capacidade de se levantar após várias quedas. Essa é a resiliência, muito importante para quem quer construir riqueza. Porque vão ter, né? É normal, vão ter os momentos difíceis, faz parte. Mas quando a gente tem um propósito, é muito mais fácil da gente levantar, sacudir a poeira e seguir. Quem sabe para onde está indo, não fica muito tempo lá no chão. Porque diz, eita, tenho que cuidar, que eu sei para onde é que eu vou. Então, disciplina leva a muitos degraus positivos. Por isso que ela vale muito a pena. Eu quero que você me diga agora uma coisa que você percebe. E nisso aqui na minha vida eu sou muito disciplinada. Escreve aí para mim. Ai, eu acho que eu sou muito disciplinada nessa parte aqui. Tenho orgulho de mim, porque isso aqui na minha vida eu ensino para os outros, porque eu sou muito bom nessa parte. Ok? Escreve aí que eu quero saber. Eita, acabei de receber uma mensagem aqui de um paciente, vê? Um paciente que é indisciplinado. E ele chega pra mim, tipo assim, agora, e diz assim: tem um horário pra mim agora? Aí eu, um paciente que eu preciso trabalhar a disciplina com ele. Ele tá achando que a terapia é o quê? Aí eu digo a ele: olha, a gente precisa ter um horário fixo. Ai, não, mas a minha vida, eu não sei, meus horários, né? Aí eu, exatamente por isso, você precisa entender que para alguma coisa funcionar bem, ela precisa de organização. Sem organização, a gente não vai a lugar nenhum. Fica correndo para um lado e para o outro, mas não cria resultado. Então, a terapia ela é muito disciplinadora, de horário, de hora marcada, de coisas assim. Por quê? Porque a gente precisa dessa disciplina, desenvolver isso na terapia para conseguir desenvolver isso em outras áreas da nossa vida. Tem pessoas que já vêm com essa disciplina, né? Já conseguem cumprir os horários da terapia e tudo mais, mas tem outros que não, que estão ainda patinando, achando que não precisa disso na vida. Então, primeiro degrau para construir riqueza, prosperidade, coisas boas na sua vida, disciplina. Não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Ela é muito importante. Disciplina em lidar com o dinheiro, maravilhoso. Sou disciplinada na hora de acordar, nos treinos, em várias coisas, nas tarefas do trabalho, na limpeza do meu quarto, organizar minhas roupas. Ai, que legal! Não é muito bom sentir isso de, ei, eu sou uma pessoa disciplinada. Quero mais. Vê, quando a gente vai conseguindo, vai ficando cada vez mais fácil, a gente vai gostando daquilo, entende? Por isso que eu digo, não é para ser uma pressão, é para ser um prazer. Uma coisa que você diz, ai, que legal, eu quero ser cada vez mais disciplinado na minha vida. É tão bom, é tão libertador. Estou criando a disciplina no controle de gastos. Ótimo. E no horário de estudo. Muito bom. Isso, vê, quanto mais a gente vai melhorando em algumas áreas, a gente vai vendo, eita, nessa área aqui eu preciso melhorar também. Como é que eu faço para melhorar? Vou criar um hábito aqui, vou criar uma forma. Então, foi a pergunta que eu fiz, né? Se você é disciplinado, em que área você é, para você já começar a se sentir bem com isso, né? Porque às vezes eu trago aqui algumas questões e você diz, caramba, eu não sou tudo isso aí. Não sou disciplinado em várias áreas, com o corpo, com a mente, com a, os temperamentos, com a questão espiritual, com a alma, para você não ficar desanimado, mas para você dizer assim.
Nessa área eu quero melhorar. Vou começar por aqui. E vai ficando mais fácil. Disciplina não é um dom, é uma construção diária. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Então, como é que a gente se torna mais disciplinado? A disciplina nasce da identidade, é a autoimagem. Não é uma força, não é se forçar, não é se obrigar. É trocar o preciso ter disciplina, aí a gente troca por eu sou alguém que honra os pequenos compromissos. Começa a dizer isso para você. Eu sou muito bom em honrar meus pequenos compromissos. Quando eu digo uma coisa, eu cumpro. Começa a mentalizar isso, que vai ficando mais fácil. Então, começar pelo micro, começa pelo mais fácil, né? O que que eu posso melhorar na minha disciplina? Eita, eu queria arrumar o meu quarto todo dia. Na hora que eu acordo, eu não forro a minha cama. Pois eu vou começar a forrar agora, para eu sentir que eu estou vivendo alguma coisa assim disciplinada todo dia. Coisa simples, mas que vai construindo no teu cérebro as pequenas vitórias. O cérebro adora as pequenas vitórias. É nelas que a gente precisa focar. Não são as coisas enormes, não. Tudo é construído de pouquinho a pouquinho. Então, uma pequena vitória você comemora. Ei, consegui! Agora eu sou uma pessoa que arruma a cama. Ei, vou sempre lavar os pratos depois de comer. Pronto, vou fazer sempre isso agora. Ei, que legal! Nunca mais vai ter prato sujo na minha pia. Eu gosto dessa disciplina, acho ela muito maravilhosa. Eu não gosto de chegar e os pratos estarem sujos. Então, eu tenho essa disciplina e eu adoro ela. De terminei de comer, lavo meu prato. Pronto. Fácil, rápido e tudo limpinho. Você vai entendendo aí o que é importante para você, tá? Tenha poucos combinados. Não fique prometendo muita coisa e cumpra todos. Então, prometa só o que você vai cumprir, poucas coisas, para você começar a desenvolver. Então, essa disciplina, ela vem do excesso a indisciplina vem do excesso de promessas. Eu digo que vou fazer 30 coisas no meu dia, não sei, né, quanto tempo cada uma vai precisar, no fim do dia eu fiz 10 e aí, poxa vida, fico triste, me sinto indisciplinado, porque prometi muito mais do que eu tinha capacidade de cumprir. Então, isso não é legal, isso é frustrante. Então, o que é que ele faz? Combina poucas coisas, mas cumpre todas. Isso vai te dando a motivação de conseguir construir mais. Então, escolha de 1 a 3 hábitos do seu dia a dia. Não fique botando um monte de coisa para fazer, não. Constrói um primeiro hábito. Eita, eu quero aprender. Todo mundo que chega para mim diz: como é que eu faço para eu acordar cedo? Eu digo, primeiro você tem que dormir cedo. O acordar cedo é sobre como você vai dormir. Então, você pode começar a mudar isso. Vou dormir todas as noites, tal hora, vou apagar todas as luzes, deixar as coisas eletrônicas fora do meu quarto e vou dormir. Vou aprender a me colocar para dormir cedo. Aí você pode construir outras coisas a partir disso. Então, exemplos de coisas pequenas eu vou fazer 10 minutos por dia. Eu nunca treino, então eu vou começar a caminhar 10 minutos. Não é 1 hora, não é tudo de uma vez, é aos poucos. Quando eu conseguir 10, que eu já estiver fazendo isso numa boa, aí eu boto 15. Ou quero meditar, começa com 5 minutos, todo dia 5 minutos. Eu tô querendo mais, eu tô gostando. Vai para 10. E por aí vai subir na escadinha. Ter a disciplina ajuda muito, né? Manter o ritual é ter aquele mesmo horário para as coisas que a gente quer fazer. O mesmo horário para dormir, o mesmo horário para acordar, o mesmo horário para meditar. Isso ajuda muito. Então, mesmo gatilho, tipo, eu vou fazer sempre depois do meu café da manhã, eu vou fazer isso. Ou sempre antes do banho, eu vou fazer aquilo. Isso ajuda a manter o cérebro mais disciplinado e focado. Então, a disciplina tem a ver com manter previsibilidades. De você determinar para você horários do dia para fazer cada uma das suas coisinhas.
E aí você vai construindo cada vez melhor isso, vai ficando mais organizado, você vai gostando mais, você vai desenvolvendo mais, vai ficando mais gostoso e por aí vai embora. Então, usar a energia certa, que é a sua clareza mental. Vê, tudo que eu trago aqui é para desenvolver essa clareza. A gente chama isso que a gente está fazendo aqui de psicoeducação na terapia cognitivo comportamental. Psicoeducação sou eu ganhar consciência sobre me educar psicologicamente, ter clareza do que eu preciso desenvolver na minha vida. Eita, eu preciso. Hoje, você pode dizer, hoje eu aprendi que eu preciso melhorar, eu quero melhorar na disciplina, porque através dela eu vou desenvolver muitas coisas boas para mim. Pronto. Esse é um ganho de clareza mental. Não é, eu tenho que, eu vou me obrigar, isso não funciona. Tem que ser um autoconvencimento do que é importante, do que faz bem, desse amor que você tem por você, tá? A disciplina, ela tem que ser vivida com amor. Só o amor cura, constrói, evolui, transforma. Tudo que você faz com raiva não se sustenta, não vai fazer bem. Então, para ganhar essa clareza mental, você vai se perguntar assim: por que isso é importante para mim? Quem eu me torno quando eu faço isso? Tudo que for difícil para você, sabe? Eu quero começar esse hábito aí de ler todo dia. Aí você vai se perguntar: por que que isso é importante para mim? Por que que eu quero ler todo dia? Mas porque eu quero ser uma pessoa mais inteligente, né? Com um intelecto mais evoluído, que sabe mais das coisas, com mais conhecimento. Isso é muito bom. Então, quem eu me torno quando eu faço isso? Eita, eu me torno uma pessoa com mais sabedorias. Eu quero isso para mim. Então, é este autoconvencimento que vai fazer com que você diga: eu vou me embora ler meu livro. E não fugir dele, sabe? Não achar que precisa, mas mergulhar. Mas você precisa ter essa clareza para te ajudar a dar continuidade. Toda vez que der preguiça, você lembrar disso. Peraí, que eu quero me tornar uma pessoa mais inteligente. Então, vou em busca. A disciplina aparece quando vem um sentido. Essas perguntas é para trazer sentido para você. Por que que eu quero enriquecer? É para quê mesmo? Poxa vida, eu quero levar o nome de Deus para muita gente. E ter riqueza vai me possibilitar isso. Então, eu vou. Sabe? Aquilo que dá sentido para você. Como Napoleão Hill fala, um desejo ardente, um desejo que arde lá no teu coração e você quer muito. Muito mais fácil quando vem de um sentido. Então, crie um ritual que se sustente, não fique se obrigando a fazer, mas crie mesmo aquele ritual de quero desenvolver isso a partir de agora. Vou ver como é que eu vou fazer isso, que horário eu vou colocar, onde é que eu vou melhorar. Então, para a gente encerrar a nossa aula, eu quero que você escreva aí para mim o que é que você está levando dessa aula hoje, né? Quando a gente termina uma sessão de terapia, muitas vezes eu pergunto isso. O que é que você vai fazer com as informações que você recebeu agora? Porque a terapia não é só aquele momento que a gente está ali falando das questões, mas é muito mais o que você vai fazer com isso depois. A grande terapia é a tua vida, é o que tu bota em prática, é o que tu desenvolve. Então, eu quero saber de cada um de vocês aí. Não se preocupem, tá? Que o que vocês escrevem aí ninguém vê na nossa gravação. Só quem lê sou eu. E eu tenho esse cuidado, né, de não dizer o nome de ninguém, para que vocês fiquem mais à vontade, assim, de falar de vocês. Porque aqui a gente não está numa terapia, né? A gente não está num momento de intimidade, como a gente tem no grupo, como a gente tem nas sessões individuais. Aqui a gente está numa aula, numa psicoeducação mais geral. Mas como é sobre terapia, como é sobre disciplina, como é sobre psicoeducação, eu quero esse feedback de você sair daqui com essa ideia de, eita, isso aqui virou uma chavinha aqui na minha mente. A partir de agora eu entendi que eu preciso ganhar essa disciplina em determinada área.
Hoje eu entendi que eu preciso mudar a minha forma de pensar sobre meu corpo, sobre a minha saúde, sobre a minha alimentação, sobre eu gostar mais de mim, sobre eu me cuidar, ok? Quero saber se realmente essa mensagem tocou você, que a ideia era essa, não é ninguém sair aqui com a sensação de, ai meu Deus, eu tenho que ir. Não, mas com um ganho de consciência de, eu quero evoluir. Se para ser rica eu preciso de disciplina, pois eu quero a disciplina na minha vida agora. Vou até rezar e pedir isso, Senhor, faz de mim uma pessoa mais disciplinada, por favor, porque eu entendi que o caminho é esse. E aí eu posso ir mentalizando isso. Eu sou cada vez mais disciplinada, eu sou cada vez mais disciplinada. Então, o compromisso comigo e disciplina na minha vida, o amor, ótimo. Cuidar de si. O auto-amor é quando eu entendo que eu sou um ser tão valioso, único nesse mundo, e que se eu não cuidar desse ser, quem é que vai? Na vida adulta, só quem cuida de você é você. Então tem que cair essa ficha de, gente, se eu me amo, eu preciso cuidar, né? Preciso cuidar de mim, isso é muito importante. Vou levar a minha disciplina nas coisas práticas para o trato com o foco e com as minhas emoções reativas. Boa! Essa ideia aí de focar. O que é que eu quero mesmo? O que é que realmente é importante? O que não for, eu vou retirando para eu manter 100% de energia naquilo que eu quero. Não ficar me dispersando para lá e para cá. Depois dessa aula, eu irei rever muitos hábitos. Boa, tu pode pensar nisso no teu dia a dia, de o que é que eu estou vivendo, de hábitos, o que é que eu posso melhorar, o que é que eu posso modificar, qual é o hábito que eu vou implementar, qual é o hábito que eu vou começar a retirar. E a gente vai estabelecer um hábito maravilhoso na segunda-feira. Vai ser incrível. Vou passar o fim de semana me preparando para levar o melhor conteúdo possível desses livros todos que eu tenho lido nesse sentido do hábito da manhã, de quando você acorda, porque ele é importantíssimo. A cada vez aprendendo mais. Que bom. Olha aí, tu tem amor pelo aprendizado. Pode botar lá, na tua assinatura das virtudes. Cada vez aprendendo mais, sei a importância da disciplina na minha vida e sou convicto de que estou no caminho certo. Que maravilha, é tão gostoso sentir isso, né? É bom demais. Espero que todo mundo consiga sentir essa sensação boa de que delícia, esse ano eu estou vivendo isso, eu não era disciplinado, mas esse ano eu comecei a estabelecer a disciplina na minha vida, nunca mais eu quero ficar sem ela. Muito bom, gente. Então, agradeço por esse momento. Que todos fiquem na paz. E segunda-feira nós temos o nosso encontro, tá? Gratidão. Tchau.